O mais importante não é só o ouvir, mas é o agir. Nós estamos falando hoje aqui sobre proatividade. E proatividade não é só ouvir. O primeiro passo você deu quando você veio à frente, trazido por algo que Deus falou ao teu coração nessa tarde. Mas o passo mais importante é o que você vai dar depois disso. É transformar isso em ação na sua vida. É o orar e a ação, as duas coisas. Se você agir em cima do que Deus falou, você vai ter vitória. Ah, mas é difícil. Nunca Jesus disse que é fácil. Ele sempre disse que é difícil. Mas nós precisamos fazer. Porque com a medida que a gente coloca em prática aquilo que Deus falou conosco, é que o milagre começa a acontecer. Na verdade, o milagre estava sempre ali. Só faltava uma atitude da nossa parte. E você hoje tomou a primeira atitude. Só que depois vem a segunda, a terceira, a quarta, e a gente precisa continuar tomando atitudes. Amém? O tempo passa rápido, e a Bíblia diz que a gente tem que aprender a remir o tempo, né? Principalmente nos dias que a gente vive, porque os dias são maus. O tema desse congresso é passividade ou proatividade. Passividade, todo mundo sabe o que é, né? Só não fazer nada, ficar ali passivo. Não participar de coisa alguma. Pior que tem homem assim, né? Que ele é passivo demais dentro da sua família e ele não participa da família. A família é um referencial apenas de uma casa ou de um apartamento, onde esse homem mora e ele entra todo dia para dormir e para se alimentar. A palavra que foi trazida hoje pelo pastor Ari mostra que Ló era mais ou menos assim, que ele era um homem muito passivo, muito na dele. E se Abraão não tivesse tomado a atitude de dizer para ele: Ló, olha só, está acontecendo um negócio esquisito aí, seus pastores estão brigando com os meus, e não fica bem, nós somos parentes e tal. Enfim, a proposta de solução veio da parte de Abraão, não veio da parte de Ló, porque realmente ele era o homem que ficava deixando ficar para ver como é que fica, né? Deixando estar para ver como é que fica. E é triste a gente saber que hoje tem muita gente que na sua vida familiar, profissional, humanamente falando, socialmente falando e principalmente espiritualmente falando, vive desse jeito, né? Tipo assim, deixa que as coisas se resolvem, com o tempo tudo se resolve. Eu digo a você que com o tempo, querido, algumas coisas pioram. Tem coisa que a gente realmente tem que dar tempo para Deus agir, para Deus operar enquanto a gente ora, né? Nós oramos e esperamos em Deus para que aquilo se resolva, porque não depende em nada de nós. Mas há coisas que a gente precisa realmente dar um passo de fé e crer que Deus está conosco, e não simplesmente deixar que as coisas fiquem como elas vão ter que ficar, né? É aquele hino, né, que todo mundo conhece, do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Se você é dessa turma, você vai ver que a vida vai te levar, só que ela vai te levar para a destruição. E eu acredito que quando a gente tem o entendimento da palavra de Deus, essas coisas precisam mudar na nossa vida. Proatividade, né? Vamos conceituar para a gente poder entender melhor o significado importante dessa palavra na nossa vida. É um componente de antecipação e de responsabilidade. Proatividade é um componente de antecipação, é você antecipar alguma coisa que está anunciando que vai acontecer. E também a responsabilização por aquilo que vai acontecer, pelas próprias escolhas, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, frente às situações que nos estão impondo o meio que a gente vive. Ou seja, um homem proativo é aquele que percebe que alguma coisa vai acontecer antes que aconteça, e ele já começa a tomar atitudes para aquela coisa ruim não acontecer. E ele chama a responsabilidade para si, dizendo: a responsabilidade é minha, eu vou tomar
a responsabilidade para mim, né? Diferente, por exemplo, né, do Lula, agora no depoimento, que ele botou metade do problema dele nas costas da esposa que morreu. Foi ela que escolheu o apartamento, foi ela que foi lá, foi ela que decidiu, né? A gente ficou pensando assim, até que ponto ela não interferia no governo dele, né? Coitada da dona Marisa, que ela não tinha esse perfil. Mas esse homem que não é proativo e que é passivo, na maioria das vezes ele também é covarde, porque ele é capaz de transferir o problema da sua vida para a vida da sua família. Ló, por exemplo, resolveu na hora o problema que estava acontecendo ali, dizendo, pode levar minhas filhas. Ao invés dele tomar a frente e dizer, ninguém entra nessa casa se não passar primeiro por cima de Deus, porque eu sirvo a Deus, e se não passar depois por cima de mim, porque eu sou o chefe dessa casa. Não, ele preferiu entregar as filhas. E eu pergunto hoje, quantos homens não estão entregando os seus filhos para os verdugos, para os acusadores e para os pecadores desse século que a gente vive, simplesmente porque diz assim, eu já pago o colégio, já pago a faculdade, eu já dou o que vestir, o que comer, quer mais o que de mim? Com certeza Ló pensava dessa forma. Uma das qualidades, queridos, mais importantes que nós precisamos possuir hoje, como homens, no século que a gente vive, é essa palavra do Congresso, é sermos proativos. A palavra proatividade, irmãos, ela hoje tem que ser uma qualidade presente na vida do homem de Deus, do homem cristão. Porque dessa qualidade, depende a sobrevivência da nossa família, de nós como cristãos, de nós como homens de Deus, de nós como profissionalmente falando, né? Você sabe quem é que hoje está se mantendo no emprego? Os proativos. Aqueles que antes de acontecer um problema na empresa, ele já está antecipando, já está falando com o chefe, já está alertando, já está falando com o patrão, olha, e quando ele vê, já está tomando uma atitude para evitar que aquilo aconteça, esse vai manter o emprego. Porque aquele que diz assim, não, eu não sou pago para pensar, eu sou pago para fazer, eu venho aqui, recebo o meu salário, eu troco o meu tempo por dinheiro, se a empresa vai acabar ou se não vai acabar, isso não é problema meu, é problema do patrão. Quem pensa dessa maneira hoje está perdendo o emprego. Porque aqueles que são proativos e que colaboram, e que ajudam, e que somam, e que anteveem problemas, e são capazes de apontar as soluções, esses são os que estão permanecendo no emprego. Agora, só que tem muitos homens que estão confundindo proatividade com ativismo. Tem muita gente que acha que proatividade é ativismo. Então quer dizer que se eu fizer muita coisa, eu vou ser proativo? Não, não, muito pelo contrário. Às vezes fazer menos é fazer mais. Como, por exemplo, a situação de Marta e de Maria, quando Jesus elogiou a atitude de Maria, que naquele momento não estava lá cuidando da casa nem de nada, mas estava ali priorizando aquilo que era mais importante. Naquele momento, o mais importante não era a casa, era ouvir o que Jesus tinha para fazer. Mas Marta, ela não era proativa, ela era ativista. É aquela pessoa, aquele homem, aquele pai, aquele esposo, que diz assim, eu não tenho tempo para nada, porque eu preciso trabalhar. Eu trabalho de tarde, de noite, de dia, dia santo, feriado, domingo também, deixo os filhos na igreja e corro para o trabalho, porque meu nome é trabalho, e você vai descobrir que você vai trabalhar para morrer mais cedo. Você vai descobrir que você vai trabalhar para deixar uma viúva jovem que outro vai desfrutar. Ativismo nunca foi proatividade. Muitas vezes é sinônimo de proatividade, mas no final você descobre que aquela proatividade não é a que Deus espera de nós. Tem muita gente confundindo isso, proativismo com ativismo. Ativismo não é isso aí. Eu quero nessa tarde, já estamos quase chegando à noite, dizer para cada homem que está aqui, Deus trouxe você nesse congresso e te deu essa oportunidade de estar sentado aí,
por algo que eu vou falar alguma coisa aqui nessa noite, nessa tarde. Enquanto o pastor Ari estava pregando, o Senhor me trouxe uma lembrança na minha mente de algo que eu disse: se Deus está falando isso comigo, eu vou falar com os homens. Não está na minha mensagem, pelo menos não estava. Deus me falou que tem um grupo de homens aqui nessa noite, nessa tarde, que se você não aproveitar o que Deus está falando com você hoje aqui, para fazer uma mudança na sua vida, de hoje para o próximo congresso de homens, que será o ano que vem, você não estará mais na igreja. Eu não estou falando de você não estar na igreja de Nova Vida. Eu estou falando que se você não se der por avisado, você não estará mais com a vida na presença de Deus. Deus me falou, quando o pastor estava pregando, que há homens aqui que de hoje a 1 ano, você não vai ter mais casamento, sua família vai se dissolver. E você vai fazer parte das estatísticas de divórcio que estão acontecendo no meio do povo de Deus. Juntamente com essa palavra que Deus colocou no meu coração ali, Deus me falou também de homens que estão com a sua vida em risco por causa de pecado. E que se você não tomar uma atitude, se você não for proativo com o que você está ouvindo aqui, talvez daqui a 1 ano você esteja não mais nessa terra por causa de pecado. Eu não quero ser profeta do Apocalipse, eu não gosto de fazer esse tipo de palavra. Quem convive comigo sabe que eu não gosto disso. Mas hoje, queridos, nós estamos num tempo que não dá mais para brincar de ser crente. Não dá mais para botar uma roupinha de ver Deus no domingo, pegar a Bíblia e levá-la para dar um passeio na igreja. Enquanto você faz assim e age dessa forma passiva, eu quero dizer que o inimigo das nossas almas, ele é proativo para matar, roubar e destruir. Agora você imagina qual é a chance que a gente tem se nós formos passivos contra um inimigo que é proativo e que quer matar, roubar e destruir. A nossa chance é nenhuma, querido. A chance que Deus nos dá é por causa da proatividade de alguém. Jesus foi proativo. Ele sabia que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus morreu na cruz por gente que ainda não tinha nascido, eu e você. Isso é ser proativo. É não pensar somente no seu umbigo ou na sua geração. Irmãos, o Brasil está do jeito que está, porque os nossos políticos só pensam na próxima eleição. Nós não temos políticos no Brasil que pensam nas próximas gerações. Se tivemos, foram poucos. Porque de um tempo para cá, esses bilhões que estão sendo gastos é para se manter no poder. E agora nós estamos descobrindo todo dia. Já não aguento mais, irmãos, ligar a televisão e ouvir a mesma coisa. Era tanto para fulano, tanto para Beltrano, para a eleição, não sei quantos milhões para fulano, para a eleição. Se manter no poder para quê? Para quê? Aí eu pergunto, você é marido para quê? Você é pai para quê? Você é homem de Deus para quê? Como disse, proatividade é você se antecipar ao problema e chamar a responsabilidade para si.
Há filhos que estão saindo de casa sem que os pais percebam que eles já saíram. Eles estão lá só de corpo presente. Há esposas que estão à beira de um ataque de nervos, de começar a fazer um tratamento psiquiátrico. E o marido não percebe que ele é a razão desse problema. A história é sempre a mesma. Quando às vezes a gente recebe esposas que foram infiéis no casamento, porque isso tem acontecido demais, não é mais só uma prerrogativa masculina, isso está acontecendo hoje no meio das mulheres. A história é sempre a mesma. Meu marido não ligava para mim, meu marido não me dava atenção, meu marido me dava carinho, meu marido não me dava amor, e ele disse, mas eu botava comida dentro de casa, trabalhava feito um burro, de manhã, de tarde, de noite, dia santo e feriado. Isso é ser ativista, mas ser proativo é perceber que aquela mulher tem necessidades que o seu dinheiro do salário não pode comprar, que a família tem necessidades que por mais que a gente trabalhe, a gente não pode financiar essas necessidades, porque elas não podem ser supridas com dinheiro. A posição, queridos, do homem na família exige atitude proativa da parte desse homem, tomada de decisão. Alguns casamentos estão acabando pela passividade dos homens frente aos desafios da vida. Irmãos, olha, eu não aguento mais olhar para dentro da igreja e ver um monte de homem, desculpa a palavra, banana. Ele lança tudo sobre a esposa e ela tem que resolver tudo. E Pedro disse na sua epístola, maridos, tratem de vossas esposas como a parte mais frágil. O que é isso? Que palavra é essa? Tirem o fardo de cima delas, coloquem o fardo sobre vocês, e o que você não aguentar, você coloca sobre Jesus. Jesus, olha, eu estou pegando todo o fardo para mim, mas está ficando pesado, divide aqui comigo. O que não pode, querido, é você achar que a sua esposa vai resolver tudo dentro da sua casa, e você se ausentar como pai, como esposo, só pelo motivo de que você está trabalhando. Trabalhar, todo mundo trabalha. Jesus disse que ele trabalhava todo dia, porque o pai dele também trabalhava. Até aí, tudo bem, Deus gosta de trabalho? Sim, Deus gosta de trabalho. Embora tenha alguns homens que queriam encontrar quem foi que inventou o trabalho, né? Só para matar. Então você vai ter que matar Deus, porque foi ele que inventou o trabalho. Tem alguns teólogos, né, de porta de botequim, que dizem que o trabalho é um castigo que Deus deu ao homem depois da queda, por causa do pecado. Eu digo a você que não é castigo, porque se você for lá em Gênesis, você vai descobrir que Deus já mandava o homem semear, já mandava o homem guardar e cultivar o jardim antes da queda, antes do pecado. O que aconteceu do pecado, depois do pecado, não é que o homem não teria que trabalhar, não, é que agora a terra que ele trabalhava ia produzir cardos e abrolhos, ou seja, a terra ia passar a ficar mais difícil. Na verdade, o trabalho piorou depois do pecado, mas ele já existia. Ser proativo é saber estabelecer prioridades. É entender quando a esposa está ficando triste, desanimada, e por que ela vive dizendo que não tem mais ânimo para nada, inclusive para o sexo. Tem muita mulher que, pela passividade do homem diante dos problemas da vida, ela vai ficando tão triste que ela não consegue mais ter apetite sexual, porque ela descobre que ela não tem um homem do seu lado, ela tem apenas uma máquina de sexo na cama, e ponto. E quando ela descobre isso, ela se sente usada,
e não tem prazer mais de ter relacionamento sexual, e aí a vida sexual vira aquela coisa horrorosa, tanto para a mulher quanto também para o homem. Alguns homens se queixam de que sua esposa é tão frígida que ele está para comprar uma boneca daquela de sex shop, né? Porque talvez seja mais proativa do que a sua esposa. Mas o que esse homem não se pergunta é por que ela ficou assim, por que ela se tornou desse jeito. Talvez você diga assim: não, ela não ficou assim, na verdade quando eu casei com ela, ela já era assim. Mas você já perguntou por que ela ficou assim antes de casar com você? Talvez seja o pai dessa moça que você se casou, que fez esse mal nela, e você agora só está fazendo é perpetuar aquilo que o pai começou de ruim lá atrás. Nós já acudimos, né, em aconselhamento, esposas que tinham problemas nessa área, não queria relacionamento sexual com o marido, mas quando fomos investigar, ela sofreu um abuso, ela sofreu uma violência dentro do seu próprio lar quando filha, não pelo pai, às vezes por um tio, por um vizinho, por um parente, por um amigo do pai, e o pai, de tão passivo que era, nem percebeu que isso estava acontecendo com a sua filha. Aí ela vai para o casamento com uma predisposição a não gostar de relacionamento sexual. E aí o marido diz: não, isso é dela mesmo, isso é o jeito dela. Irmãos, não existe esse jeito. Quando isso acontece, alguma coisa aconteceu antes. E eu estou avisando aqui, porque tem marido que talvez está vivendo essa situação e não consegue identificar por que minha esposa é assim. Se você não consegue identificar, ou se ela não quer se abrir com você, incentive ela a procurar ajuda. Porque quando ela procurar ajuda e ela abrir o coração com alguém, você vai descobrir que alguma coisa aconteceu. Marido, seja proativo em relação a isso. Não fique apenas acusando, e muito menos achando que você vai resolver esse problema através do adultério. Porque todas as vezes que a gente conversa com o marido que adulterou, ele sempre vai por esse caminho. É porque também minha esposa não me cobria nessa área. É porque minha esposa não era satisfatória, ela não cumpria o papel dela de esposa nessa área, e começa a acusar a esposa, e aí fica aquele festival de acusações, mas não resolve nada. O que resolve é buscar o conserto, o que resolve é buscar a solução do problema, é buscar aconselhamento, é fazer talvez um tratamento com um psicólogo, uma psicóloga cristã, que temos, graças a Deus, muita gente boa hoje operando nessa área. Ajuda pastoral em parceria com a ajuda da psicologia, isso pode ajudar em muito e resolve muitos problemas. Mas não, o marido, ele acha que ele já trabalha muito, que ele já não tem que mais que se preocupar com essas coisas, porque afinal de contas ele já coloca o dinheiro dentro de casa, já paga todas as contas, ele ainda vai ter que se preocupar com isso. Deus anda à procura de homens proativos para realizar a sua vontade. Deus sempre, na história da humanidade, Ele procurou homens que fossem proativos, como por exemplo, Davi. Abra comigo lá em 1 Samuel 17, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Do versículo 34 em diante. 1 Samuel 17, diz assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se também contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Você sabe o que se chama isso aqui? Proatividade.
Davi não tinha nada a ver com a história, Davi não era soldado, Davi não era coisa nenhuma do exército de Israel, mas ele passou lá por trás das fileiras, porque ele foi levar comida, foi levar um lanche especial que a mãe fez para os seus irmãos que eram mais velhos e eram soldados do exército de Saul. Quando ele passou lá, ele viu aquela cena que estava acontecendo todo dia. Levantava-se lá um gigante e vinha para frente e dizia assim: não tem homem aí não. O Deus de vocês é um lixo. E todo mundo lá. Davi ouviu aquilo e disse: espera aí, vocês estão ouvindo a mesma coisa que eu estou ouvindo? Esse homem vai continuar. O que está acontecendo aqui? Ah, Davi, todo dia a mesma coisa. Ele vem de lá, se coloca na frente da tropa, fala esse monte de impropérios, volta e não tem ninguém que lute com ele. Davi naquele momento lembrou do dia em que ele teve que enfrentar um leão e um urso. Querido, ser proativo não é ser aquele cara que quer aparecer. Os irmãos de Davi acharam que ele estava querendo aparecer, mas na verdade, quando ele matou o leão e o urso, ele não tinha ninguém para aparecer não, irmão. Ele estava sozinho lá no campo, guardando as ovelhas do seu pai. Se ele resolvesse deixar aquele leão e aquele urso matarem lá, sei lá, umas 3, 4, 5 ovelhas, ele só teria o trabalho de dizer para o pai: pai, olha só, estava lá guardando as ovelhas, apareceu um leão, comeu umas 2, um urso comeu mais umas 3, e o que eu pude fazer, pai? Olha só, eu sou um menino, sou novo, se eu parto para dentro do leão e do urso, ele me mata também. Aí o pai diria: tudo bem, filho, papai entende, realmente você não tinha nada para fazer. Irmãos, Davi, ele não conseguiu deixar, porque ele disse: não, é do meu pai, eu tenho que tomar conta, e eu tenho que prestar conta. Então, olha, se ele morresse lá, ninguém ia tomar conhecimento, irmão. Ele não estava fazendo para aparecer, a não ser que ele quisesse aparecer para as ovelhas, né? Acredito que não, mas ele estava ali fazendo por amor ao seu pai, pela responsabilidade que o pai lhe deu. Aí eu pergunto hoje: quantos homens nós temos que tem amor a Deus, que realmente ama ao Senhor, que ama a sua família, que ama a igreja a qual o Senhor te plantou ali? Quantos homens seriam capazes de se levantar para defender o seu filho, a sua filha? Com certeza Ló não, porque ele entregou as filhas de bandeja. Davi disse: não, não vai levar, só por cima do meu cadáver. E quando ele viu aquele gigante, ele achou mercê diante de Deus, ele achou, sabe, graça diante de Deus, porque ele disse: se eu fiz com o leão, se eu fiz com o urso, esse incircunciso não será diferente, porquanto ele afrontou o Deus do exército, o exército do Deus vivo. Irmãos, quantos homens nós temos hoje que são assim? Davi, ele não se deteve diante das suas limitações. Ele era pequenininho, ele era baixinho. A Bíblia diz que ele tinha uma aparência assim, sabe, ruivo, né? Olhos claros, tocador de harpa, entendeu? Então, quer dizer, aquele camarada, sabe, mais para música do que para qualquer outra coisa. Mas, no entanto, ali ele se transformou num guerreiro. Ele não olhou para o seu tamanho, mas ele olhou para o tamanho do Deus que ele servia. Ele foi proativo. Querido, nós estamos precisando ser proativos na nossa casa, no nosso trabalho, dentro da igreja. Homens que digam assim: ô diácono, ô pastor, ô bispo, ô líder de ministério, eu tô contigo, vamos lá, eu vou te apoiar, vou te ajudar, conte comigo. O problema é que hoje a gente pega um homem na igreja que diz assim: conte comigo. Um mês depois procura do lado: cadê o conte comigo? Foi embora. Já está em outra igreja, conte comigo. E vai dizer a mesma coisa para o outro pastor lá. É aquilo que o pastor Ari falou, é verdade, é a transferência do endereço do problema. Ele muda o endereço toda hora do problema. O problema muda de endereço toda hora. Querido, se você está numa igreja que prega a palavra, que vive da palavra, que é uma igreja sadia e saudável, lá dentro só tem um defeito: você e todos os outros que estão lá, porque nós somos imperfeitos. Ah, mas deu problema com fulano. Seja proativo, se levante, vai lá e resolva.
Ah, não consegui. Chama o pastor, chama o presbítero, chama o diácono, chama o líder de ministério. Vem cá, me ajuda aqui que está pegando. Já tentei resolver sozinho, não consegui. Mas eu não vou deixar o diabo me tirar da minha igreja, nem a minha família. Há um tempo atrás eu tive um problema na igreja com um homem antigo na igreja, que ele estava disposto a ir embora da igreja. Irmãos, muitos anos na igreja. Quando a esposa dele se levantou e disse para ele assim: se você quiser ir embora, você vai, mas essa igreja é uma igreja séria, eu conheço a liderança dessa igreja e eu não vou sair daqui, você vai sem mim. Aí ele botou a viola no saco e ficou. Precisou a esposa falar isso para ele. Aí eu pergunto: esse era papel dela ou do marido? Mas às vezes a mulher é mais sábia, é mais equilibrada do que alguns homens, que são muito intempestivos, que não sabem julgar prioridades, que acham que qualquer coisa é importante, mas na verdade, como Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Aí eu pergunto: o homem proativo, ele escolhe qualquer coisa ou ele escolhe a melhor parte? Ele escolhe a melhor parte, querido. Houve um homem também chamado Gideão, e esse homem, Deus chamou ele de homem valente. Homem valente. Por quê? Porque num tempo em que os midianitas, os amalequitas, em uma quantidade, que a Bíblia diz que parecia como os grãos de areia, os camelos deles não se poderiam contar, eles vinham sobre Israel e comiam tudo igual gafanhoto. Esse homem foi lá, pegou um pouco de trigo que ele havia plantado, levou para o lagar, que não era lugar de malhar trigo, porque o lagar era lugar de fazer o vinho, de amassar as uvas. Mas, no entanto, ele pegou o trigo e foi para um lugar que não era o ideal, mas foi trabalhar, foi lá malhar o trigo, bater para poder tirar as sementes, separar a palha e guardar as sementes para poder sustentar a sua família. E quando Deus viu aquele homem fazendo isso, porque ele tomou assim, uma indignação, ele foi tomado de uma indignação: midianita nenhum vai levar aquilo que eu plantei, o que eu plantei é para a minha família, ele não vai levar mesmo. E ele estava lá malhando o trigo, quando vem a voz do Senhor e fala assim: Gideão, homem valente. Aí ele olha para o lado procurando o valente. Ele estava ali cheio de medo, irmão. Ele estava malhando aquele trigo porque ele estava com medo de perder tudo e a família não ter o que comer. Mas, no entanto, Deus disse para ele: vai nessa tua força. Opa, peraí, tem um recado aqui. Nós sabemos que nós somos muito limitados, mas Deus olha para aquele homem proativo que estava ali, cuidando da sua família, e diz para ele assim: vai nessa tua força, como que dizendo: eu sou contigo, você tem força, você tem capacidade, vai lá e faz. E Deus pega esse homem que era um zero e que ele disse: mas Senhor, eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor de Israel. E Deus disse: pois eu escolhi você para livrar o meu povo do jugo dos midianitas. E a gente percebe que quando um homem se torna proativo em relação ao que Deus tem para a sua vida, ele pode ser pequenininho como Davi, que ele derruba um gigante. Ele pode ser pequeno como Davi, que ele mata um leão e um urso. Ele pode ser medroso como Gideão, mas Deus coloca nesse homem coragem e força e faz com que ele derrote um exército muitas vezes maior. Querido, isso é um recado para nós hoje. Daqui a um ano, muitos homens cristãos na nossa nação vão sucumbir, vão ver o casamento acabar, vão ver os filhos saírem de casa não para casar, vão ter problemas conjugais por causa de adultério, vão se afastar da casa e da obra de Deus daqui a um ano.
Muitos vão estar nessa condição. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E como é que a gente cuida para não cair? Sendo proativo, orando, intercedendo, prevendo, percebendo nas entrelinhas o que está acontecendo, ouvindo a voz de Deus. Queridos, Deus quer derramar do seu Espírito sobre nós para falar conosco, para que você se dê por avisado antes que o mal aconteça. Ser proativo, queridos, é não contar com as melhores condições, mas sim fazer o melhor diante da situação que você está. Tem gente esperando, não, eu estou esperando uma condição melhor, eu estou esperando o Brasil melhorar para eu tomar uma atitude. Querido, tem uma notícia bíblica para te dar: não vai melhorar, vai piorar. É bíblico. Tem gente que está apavorada, dizendo: meu Deus, o mundo está ficando terrível, como é que vai ser? Senhor, melhora o Brasil. Humanamente falando, eu tenho uma notícia bíblica para te dar. No parâmetro humano, vai piorar, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos viria tribulação, qual nunca antes houve desde que há mundo. Dias difíceis, e se esses dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, eu quero crer que nessa noite eu estou olhando para um monte de eleito aqui. Por causa dos eleitos, Deus abreviará esses dias. Sabe por quê? Para preservar a sua vida, para preservar a sua família. O que o pastor Ari falou é verdade. Dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Ter esposa dá trabalho. Ter filho dá trabalho. É melhor não casar, é verdade. O apóstolo Paulo entendeu o seguinte: eu tenho um ministério. Meu ministério é difícil. Eu tenho que andar de cidade em cidade. De vez em quando eu tenho que descer uns muros para não ser morto, com corda. De vez em quando eu estou lá no navio, o navio afunda e eu tenho que me escapar do naufrágio. E ele entendeu o seguinte: desse jeito não dá para ter esposa e filhos. Não tem condição de eu carregar meus filhos, minha esposa, numa situação dessa. Então ele resolveu não casar. Mas é muito triste quando você vê um homem que decide casar, mas ele acha que não tem família. Ele decide casar, mas ele não toma uma atitude. Há momentos, queridos, difíceis na nossa vida em que temos que tomar decisões difíceis. Mas se nesse momento você curvar a sua cabeça, clamar ao teu Deus, o teu Deus te ouvirá. O teu Deus te ouvirá. Se você disser: Senhor, eu não dou conta disso, eu fiz o que eu podia fazer com as minhas forças humanas até aqui, mas agora daqui para lá não dá, não tem condição mais, socorre-me. Você pode estar certo que o Deus a quem você serve vai te socorrer. Mas você precisa ser proativo, até para orar, irmãos. Tem gente que até para orar o cara é passivo. Não ora, não busca, não clama, não coloca nas mãos de Deus. É como eu disse, está na teologia do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu vejo, sabe, irmãos, eu vejo umas atitudes de uns maridos, de uns esposos hoje que eu não consigo entender. De vez em quando eu converso com algum: meu filho, você vai sair aqui daqui? Vou sair. Por quê? Não, porque estamos indo para a igreja lá de um amigo meu que me convidou, da minha esposa, ou alguém da minha família e tal. Às vezes aquelas coisas de igreja da moda, né? Porque agora a moda é aquela igreja lá, porque aquela igreja lá tem isso, que aqui de cá não tem, não sei o quê. Aí eu faço assim: querido, você já fez uma análise dessa mudança em relação à sua família? Muitas vezes eu conheço a igreja em questão e eu pergunto para o camarada, sabe: meu filho, essa igreja lá tem ministério com jovens? Não. Você já descobriu que você tem filho jovem? Essa igreja tem ministério com adolescente? Não, a sua filha está com 13 anos. Eu não tinha pensado nisso. Como é que um homem casado, marido, pai de filho,
propõe uma mudança de igreja sem ter a perspectiva de que lá naquela igreja tem ministério para cuidar dos seus filhos, para ajudar. Ele vai porque o vizinho convidou. Ele vai porque a amiga da tia, da avó dele, disse que é legal. Ô meu irmão, mudança de igreja é uma coisa que você tem que pensar e orar junto com a sua esposa e saber se os seus filhos vão ficar bem, a menos que você esteja pronto para fazer o que Ló fez, entregar as filhas para ser defraudada, entregar os filhos a quererem se afastar do Evangelho. Em contrapartida, muitas vezes eu tenho recebido na nossa igreja pais que me procuram no gabinete e dizem assim: bispo, olha, eu estou me transferindo para cá, não porque eu não ame a minha igreja onde eu estou agora, pelo contrário, amo e amo muito, amo o meu pastor, mas estava vendo os meus filhos definhando, eles não queriam mais ir à igreja, o mundo está tragando os meus filhos, e a igreja lá onde estou não tem ministério para cuidar deles. Lá não tem nada para adolescente, tem meia dúzia de 5 adolescentes na igreja, os meus filhos querem ir embora. Então eu comecei a orar, eu e minha esposa, e começamos a procurar uma igreja onde pudesse ser cuidado dos meus filhos. Onde tivesse um ministério infantil, os meus filhos já com 6 anos estão dizendo que não querem mais ir para a igreja, porque não aguentam mais aquela tia na sala de aula com aquela mesma revistinha. A tia com uma mão ela toca pandeiro, com a outra ela toca violão e canta e toca gaita pendurada aqui igual Bob Dylan, sozinha. Eu não posso mais submeter os meus filhos a isso. Aí eu entendo que essa atitude é uma atitude responsável, de pais proativos, que já tentaram de tudo, mas que não conseguiram, e que estão ouvindo a voz de Deus. Mas em contrapartida vejo pais irresponsáveis. Na vida de Davi e na vida de Gideão, nós temos 2 exemplos aqui que eu dei, maravilhosos, de proatividade. Mas esses homens também deram mancadas. Você sabe qual é o problema da proatividade? É que a gente acha que dá para ser proativo durante 2 anos e que depois a gente não precisa mais. Eu vou falar para um monte de homem que está aqui nessa noite, que você já tem 20 anos que é crente, 15 anos que é crente, e você foi proativo durante 10 anos e você acha que já é o bastante. Eu quero dizer que se você tem 30 anos que você está no Evangelho, Deus está te dizendo nessa noite: olha, veja onde você perdeu o primeiro amor e volta à prática das primeiras obras. Sabe por quê? Porque proatividade a gente perde e deixa de ser. E eu tenho visto homens que perderam a batalha no final da história. Aconteceu isso com Davi. O texto bíblico diz assim: no ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi não saiu, ficou no palácio. Não tinha um ano que Davi não fosse com o seu exército, não tinha um ano, ele estava lá junto com o seu exército, mas naquele ano ele diz assim: quer saber, esse ano eu vou tirar umas férias de guerra, deixa os reis saírem para a guerra, que eu vou ficar aqui. Pois é, Satanás saiu para a guerra e ele não, ficou no palácio. Só que o que ele não sabia é que ele sofreria a maior derrota da sua vida naquele dia em que ele não foi para a guerra, que ele não foi proativo, que ele foi passivo. Porque ficando no palácio, ele está lá gozando da sua proeminência real. Tem os maridos que parecem um rei dentro de casa, né? Ele é a majestade em pessoa, não lava mais louça, não ajuda a esposa nas tarefas diárias, né? Que afinal de contas, poxa, eu já tenho 15 anos de casado, já tem tempo de casa, né? Pois é, a sua esposa tem 15 anos que lava a louça, você vai continuar lavando. Tem 15 anos que ela cozinha, vai continuar cozinhando. Só que Davi ficou lá olhando lá do alto do seu palácio, viu uma moça linda, uma mulher linda tomando banho. Estava nua, tomando banho, não era com roupa, né?
Com o poder real que ele tinha, ele chamou um dos seus serviçais e falou assim: quem é aquela mulher? Aquela ali é a esposa do Urias, era um dos comandantes, era um dos soldados de Davi. Mandou chamar a mulher. Nada para fazer, não fui para a guerra, né? Nada para fazer amanhã, vou ficar na internet até de madrugada. Nada para fazer, o que tem dar uma saidinha com a colega do trabalho? Né? É só para bater um papo, afinal de contas, ela está com os problemas e não tem ninguém para conversar. E elegeu você, gostosão você é, hein? Você é o cara, hein? É aquilo que eu falei, enquanto você está passivo, Satanás está proativo, para te derrubar. Ô querido, se uma colega do trabalho começar a te pedir aconselhamento, você vai lá na empresa, acha lá uma mulher crente, serva de Deus, você diz: olha, procura aquela moça ali. Se você souber de algum homem com problema aí, manda me procurar, mas você vai procurar aquela moça ali. Ou então, lá na minha igreja tem uma pastora, tem uma diaconisa, tem uma líder de ministério lá, que é uma conselheira, vou levar você lá. Aí você entrega na mão dela e diz assim: cuida, não entra numa de conselheiro matrimonial, de conselheiro emocional, não, porque você não é formado, você não é psicólogo, cara. A diferença entre o psicólogo e o cara que não é e tenta ser, é que o psicólogo leva para o divã, e o cara que não é leva para a cama. Essa é a diferença. Pois foi o que aconteceu com Davi. Davi pecou terrivelmente, e dali por diante, ele começou a ter uma série de problemas, porque ele não foi proativo quando ele deveria ser. Ele não cuidou do que devia cuidar. Gideão foi maravilhoso, foi lá, venceu a guerra, 300 homens, ele derrotou milhares, porque Deus fez um milagre, os inimigos se mataram uns aos outros, e tal, coisa tremenda, maravilhosa, glória a Deus. Passada aquela situação toda, o povo de Israel se levantou e disse assim: governa sobre nós, reina sobre nós. Ele disse: não, gente, eu não quero governar sobre vocês, eu não quero mandar em vocês, não. Olha, atenção, homens aqui, Deus não gosta de falsa humildade. Tem uns camaradas que ele diz assim: eu não sou capaz, não, olha, eu me sinto desse tamaninho. Mentira, é uma forma educada de dizer: não quero pegar esse compromisso. Tem homens aqui que Deus já chamou, o pastor já chamou, e ele se desvia, se esquiva de tudo quanto é jeito, para não se envolver dentro da igreja com nada, e diz assim: não, porque eu não sou capaz, eu me sinto pequenininho, quem sou eu? Ô querido, Gideão, quando ele fez isso custou a vida de todos os seus filhos. Ele ganhou uma guerra e perdeu a pior, porque ele não foi ativo quando ele deveria ter sido ativo. Eu quero que você abra comigo em Juízes 8. Juízes 8, versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teus filhos e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Lindo, né? Glória a Deus, né? Alguém disse assim, aleluia, o outro disse glória a Deus. Não, isso aqui é passividade. Olha no que isso deu. Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei, dá-me vós cada um as argolas do seu despojo, ou seja, da guerra, né? Eles fizeram uma guerra, foram lá pegar os despojos, ele disse: me dá as argolas, porque tinham argolas de ouro, pois eram dos ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos.
e estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram de 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos, a forma de meia-lua e as arrecadas, e as vestes de púrpura que tinham trazido dos reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal, e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo o Israel se prostituiu ali após ela, e a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. O cara pegou, pediu todo mundo para juntar o ouro e tal, fez lá uma estola sacerdotal de ouro, botou lá na cidade dele e disse assim: olha, olhem para aquela estola, não olhem para mim. Foi isso que Paulo disse? Olhem para Jesus e não olhem para mim? Não, ele disse: sede, pois, meus. Tem muito marido hoje que passivo coloca lá na sua casa a Bíblia na estante, aberta no Salmo 91, no 23, entendeu? E manda a família toda olhar para aquela Bíblia aberta na estante. Ô querido, aquela Bíblia não vai dar em nada, tá? Aquela Bíblia vai dar ruim, desse jeito ela vai dar ruim. Eles têm que olhar para você, e quando eles olharem para você, eles têm que ver tudo que está escrito naquela Bíblia ali como ensinamento para as suas vidas. De um tempo para cá, Deus me falou um negócio. Eu falei para a igreja, alguns não entenderam, graças a Deus a maioria entendeu. A gente consagra crianças no altar da igreja. Eu acredito que lá na Maranata deve ser o mesmo. Vocês apresentam os bebês ao Senhor quando eles nascem, tá? Mas a gente coloca lá, a gente fez um certificadozinho, né, dizendo que a criança fulano de tal foi consagrada ao Senhor, né, naquele dia tal, quando seus pais o trouxeram à presença de Deus, da igreja e tal, e que eles fizeram um compromisso de falar de Jesus para o seu filho, para a sua filha, usando as suas próprias vidas como exemplo. E aí eu percebi, irmão, que a gente estava consagrando criança cujos pais não eram nem crentes. A vovó é crente, o vovô é crente da igreja, mas a mamãe e o papai estão longe de ser crente. Aí eles sobem no altar e faz um compromisso de educar o filho conforme o exemplo deles. Irmãos, eu descobri que a gente estava provocando maldição na vida daquela criança, porque se for seguir o exemplo dos pais, eles estão na vala. Ah, mas a vovó vai orar. Não, mas o termo que diz lá não diz que a vovó vai orar, diz que o compromisso é dos pais, usando as suas próprias vidas em Cristo como exemplo. Gideão teve a brilhante ideia de botar uma estola lá, e achou que estava resolvida a parada. Você sabe o que custou? Nada sério não. Juízes capítulo 9, versículo 1. Abimeleque, filho de Jerubaal, Jerubaal era Gideão, tá? Gideão tinha um apelido, Jerubaal. Por quê? Porque ele destruiu os postes ídolos de Baal dentro da casa do seu pai. Ele começou limpando a própria casa, né? E quando ele fez isso, ele ganhou o apelido de Jerubaal. Foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos filhos de Jerubaal, ou seja, Gideão, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também que sou osso do vosso osso e carne da vossa carne. Ou seja, Abimeleque era um filho bastardo de Gideão, que agora estava, após a morte do pai, requerendo autoridade que o pai não exerceu. O pai não exerceu autoridade sobre o povo de Israel, agora Abimeleque queria.
Ô querido, você sabe o que está acontecendo no Brasil? A autoridade que os servos de Deus não exercem, os filhos das trevas estão exercendo. O nosso Congresso está cheio de filhos das trevas, irmão. Nossa prefeitura está cheia de filhos das trevas. A gente não exerce autoridade e depois quer que nós sejamos governados por quem? Nós hoje estamos sendo governados por Abimeleque. Então os irmãos de sua mãe falaram todos aos cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, ou seja, os irmãos da mãe, porque ele era filho bastardo. O que eles fizeram? Se reuniram. Todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. E a JBS deu uma grana na mão de uns políticos corruptos para poder alugar homens que o seguissem. Estou trazendo para os dias de hoje. Foi à casa de seu pai, a Ofra, matou os seus irmãos, os filhos de Gideão, Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Abimeleque matou 70 filhos de Gideão, ou seja, seus meio-irmãos, porque ele era, por parte de pai também, filhos do mesmo pai. Você sabe como é que isso começou? Começou quando Gideão foi passivo e ele devia ser proativo. Ele devia ter governado sobre Israel, devia ter chamado os seus filhos a essa responsabilidade e ter levantado um dentre eles para que fosse o seu sucessor. Isso nada sério não, teria poupado a vida de todos os seus filhos. Todos morreram, irmão, só sobrou um, Jotão. E depois ele escreve um texto que eu encorajo você a ler em casa, do capítulo 7 até o versículo 21, quando ele explica por que isso aconteceu, o apólogo de Jotão. Eu não tenho esse tempo, e não é necessário falar sobre isso, mas eu quero dizer nessa noite, a cada um que está aqui, meu irmão, meu amado, companheiro meu de lutas e de tribulações, porque nós estamos no mesmo barco, nós somos da igreja do Senhor, moramos no Brasil e, para piorar, no estado do Rio de Janeiro, o estado mais falido da União. Hoje a gente perde para Sergipe. Sergipe só é menor, mas está melhor do que a gente. Eu quero dizer para você, querido, que o Senhor está nos chamando à proatividade. Toma as rédeas da tua família. Há uns dias atrás, há um tempo atrás, mais ou menos 2 meses atrás, eu ouvi de um pai, de um marido, que estava saindo da nossa igreja. Ele disse: eu sou culpado disso, mas a partir de hoje eu estou tomando as rédeas da minha família, porque eu deixei isso acontecer. Eu disse para ele: se você fizer a partir de agora, ainda está em tempo, mas eu oro a Deus que você consiga, porque esse marido era, ou é, não sei, não posso julgar, teleguiado pela esposa e pelos filhos. Eles manobram ele para lá e para cá, e ele não tem pulso para dizer assim: espera aí, está errado, nós não vamos fazer isso. Aqui em casa, ou vocês me obedecem, ou vocês vão ter problemas comigo e com Deus. Ele é um homem de Deus. Mas o que eu tenho visto são maridos que o mal está se aproximando da sua casa, que o seu filho está sendo adotado por um traficante e ele não faz nada.
que a sua filha está se envolvendo com um cara que vai destruir a sua vida e ele não faz nada, que a sua esposa está morrendo de inanição emocional, afetiva, e ele não faz nada, que a vida espiritual da sua família está se deteriorando e ele, como sacerdote que devia ser, não faz nada. A palavra de Deus para nós hoje é: sejamos proativos. Comece a dedicar tempo a ouvir a voz de Deus. Envolva-se mais de perto com a sua igreja local. Eu tenho dito isso, todo homem que se desvia do Evangelho, ele não se desvia num dia. Num dia ele é um crente fervoroso, participando de tudo na igreja, interativo, proativo, aí no dia seguinte ele deixa de ser crente. Nunca vi isso na minha vida. É um processo. Aqui está o altar. Eu vejo homens hoje na igreja assim, ó, o altar está aqui, ó. Meu irmão, o que está vendo? Não, nada não, está tudo bem, tudo bem. Aí alguém toca nele, não, está tudo bem, irmão, está tudo bem, não, está bem, por que você não tem vindo aqui? Não, mas está bem, é porque eu estou trabalhando muito. E vai embora, devagarzinho. Eu não quero constranger ninguém. O pastor Ari falou, graças a Deus, né, isso é um problema só na nossa igreja. Aqui não tem isso. Agora eu vou devolver essa para você. Lá na sua igreja não tem isso. Todos os homens, domingo de manhã, estão lá na igreja com a sua família, na escola dominical, né, pastor? Só aqui que não está. Só lá na minha igreja que não está, irmão. Se o Flamengo for jogar, irmão, Deus que me perdoe, mas o meu Mengão, né? Amado, não tem nada demais você gostar de futebol. Não tem nada demais você pegar até o seu filho e levar ele de manhã no sábado para bater uma bola junto com você. Ó, excelente, joia, isso é bom. Pai e filho juntos em alguma atividade é sempre bom. Mas trocar a casa do Senhor, irmão, por qualquer time de futebol que seja, seu filho está aprendendo isso, hein? Você está ensinando isso para ele. Um dia ele vai optar, e talvez a opção dele escandalize você, mas você ajudou a fazer isso. Não, filho, hoje papai é Flamengo, papai é Fluminense, papai é Botafogo, papai é Vasco, papai é Olaria, papai é Bangu, mas hoje não, porque nós vamos para a casa do Senhor. Teve um ano de Copa, que a Copa foi no Japão. Quem lembra o ano que foi a Copa no Japão? 80 aí? 8 ou 2? 2002. Pois é, a Copa foi no Japão. Aí os jogos caíam tudo de manhã, né? Porque lá era noite. Eu fiz uma proposta para a igreja, irmãos, naquele dia. Final, foi um domingo de manhã, irmão, final da Copa do Brasil, domingo de manhã, e o Brasil ganhou a danada da Copa. Eu disse para a igreja, irmãos, vamos fazer o seguinte, como eu sei que se eu fizer o culto no horário certo, eu vou estar lá, eu e minha família, e meia dúzia de irmãos, daqueles que não gostam de futebol, tá? Que odeiam futebol, eles vão para a igreja, mas o restante não vai estar lá, final da Copa. Vamos fazer o seguinte, irmãos, o culto que começa às 8h30, domingo que vem nós vamos fazer o culto 6 horas da manhã. 6 horas em ponto a gente começa o culto. Irmãos, ó, a igreja estava super, hiper lotada.
Eu cheguei 5h30 na igreja, estava no escuro, eu e os obreiros. Irmãos, que culto abençoado. Irmãos, olha, gente orando pelo Brasil, agora vai, agora vai. Irmãos, eu acabei o culto pontualmente às 8, que eu havia combinado com a igreja, porque o jogo começava às 8h30. Eu acabei pontualmente às 8 da manhã. Irmão, quando eu acabei o culto e eu fui orar por uma irmã, aquelas velhinhas que pedem oração toda vez, né? Graças a Deus só tem lá, aqui você não tem esse problema, não. Eu orei pela irmã e tal, despedi da irmã. Quando eu olhei para o lado, cadê a igreja? Nem o obreiro, irmão, me deixou com a chave na mão para fechar a igreja. Mas foi uma bênção. Eu soube que os irmãos se reuniram nas casas, marcaram, só eu que não estava sabendo, irmão. Tinha 349 churrascos marcados na minha igreja, eu não sabia de nenhum. Todo mundo para casa um do outro, galera, 2, 3 famílias, parecia a celebração da Páscoa no Egito, da quantidade do cabrito. Foi uma bênção, irmãos, foi uma bênção, uma alegria. Eles viram o jogo, eles se alegraram e tal, mas de manhã cedo, 6 horas da manhã, todo mundo foi para o culto. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, irmão, não tem nada de errado com isso. Eu achei lindo aquele dia, foi comunhão, foi demonstração do povo de primeiro Deus, depois as outras coisas. Foi bom. Mas o que eu vejo hoje são maridos que, por causa de futebol, por causa de alguns hobbies que ele tem, né, estão se afastando da igreja, se afastando da família. Tem alguns maridos que têm hobbies que a família não pode participar ou não quer participar. E ele vai sozinho e não está nem aí. Tem homem que leva a noite toda pescando com amigo, dando banho na minhoca. Não pesca nada, irmão. Não pesca nada. E não é capaz de passar meia hora com o filho. O amigo sabe dar mais da vida dele que o próprio filho. Querido, isso é ser passivo e não proativo. Gaste tempo, saia um pouco com ele, vai dar umas voltas com seu filho, vai ensinar ele a vida, vai falar dos valores, vai dar dica de como escolher uma moça boa para casar. Meu filho, ó, a gente escolhe bem quando a gente escolhe assim, filho, ó, com Deus, observa a família, observa tudo em volta dessa moça, os comportamentos dela com o pai, com a mãe, porque ela vai refletir tudo isso com você. Se ela é boa filha, ela vai ser boa esposa, boa mãe. Quantos maridos, quantos pais nunca tiveram um papo desse com seu filho? Nunca tiveram. Cuidado para você não estar se tornando passivo, enquanto aquele que quer destruir a sua vida é proativo. Eu estou terminando essa palavra. Eu quero nessa noite orar com homens, que daqui a um ano você estaria fora do caminho do Senhor, mas por causa do que você ouviu hoje, você não vai estar. Que daqui a alguns meses, talvez você estivesse divorciado, mas por causa do que você ouviu hoje, você não vai estar. Porque você vai sair daqui para tomar algumas atitudes, chegar mais perto da sua esposa, procurar se interessar pelos sentimentos dela, pelo que está acontecendo no coração dela. Por que ela se transformou nessa mulher rixosa? Talvez você diga assim, não é culpa minha, eu nunca fiz nada para isso, mas de repente se você investigar e descobrir que foi o pai dela que fez isso com ela, você vai ser o agente da cura. Através da sua vida você vai ajudar a sua esposa. Você vai ajudar a sua esposa. Não fique acusando a sua esposa. Ela é o que é pelo que fizeram com ela.
Veja que você não esteja prolongando o que fizeram com ela, através da sua atitude. Seja um agente de mudança. Eu sei que tem homens aqui que estão fazendo algumas escolhas que vai acabar com o seu próprio casamento. Você sabe qual é o problema da matriz e da filial? É porque toda filial tem o desejo de ser matriz. No início ela aceita ser matriz, ser filial. Mas depois ela começa a querer, diz, não, você tem que transferir a matriz para cá agora. Isso está acontecendo, querido, com pastores. Está acontecendo com líderes. Em nome de Jesus, hoje, enterra isso na sua vida, querido. Dá um basta nessa situação de pré-adultério. Existe o adultério e o pré-adultério. O que é o pré-adultério? O pré-adultério é quando você começa a adulterar no olhar, nas palavras, nos sentimentos. Isso é pré-adultério. Depois se consuma o adultério. É sempre assim. E sempre é com alguém que está perto de você. Sempre. Porque por uma prostituta se paga um pedaço de pão, é o que a Bíblia diz. Mas a mulher adúltera anda à caça de alma preciosa. Essa alma preciosa é você. Por que você é uma alma preciosa? Porque você é esposo, porque você é pai, porque você é um homem de Deus. A prostituta, ela troca tempo por dinheiro, sexo por dinheiro. Quando termina a sessão, não quer nem olhar para a cara do sujeito. Ela já lá de dentro grita, o próximo. Alguns homens se prostituem junto com a prostituta, e a Bíblia diz que tornam-se os dois uma só carne. Aquela legião de demônios que está nela passa para o homem. Mas a mulher adúltera, ela não quer só isso, ela quer destruir a família desse homem, o relacionamento dele com Deus. Eu já vi prostituta que mesmo na condição de prostituta deu conselho para um dos seus clientes: ô, meu filho, cuida melhor da sua mulher. A mulher adúltera nunca diz isso. Não troque o que Deus te deu por aquilo que o diabo está tentando fazer uma troca com você. Seja proativo. Descubra isso a tempo de voltar atrás. Não é feio perder uma batalha, mas é terrível quando você perde, por causa de uma batalha, você perde todas as batalhas, como aconteceu com Gideão. Ele perdeu os 70 filhos dele. Não deixe os seus filhos se perderem, não deixe o seu relacionamento com Deus acabar, porque não vale a pena, nem por dinheiro, nem por fama, nem por sexo, não vale a pena. Não deixe isso acontecer na sua vida. E eu quero nessa noite orar com homens que entenderam que nesse congresso você não veio por acaso, você veio porque Deus está falando com você que você precisa tomar atitudes para salvar a sua casa, o seu casamento. E eu queria que esses homens viessem aqui à frente, mas antes, eu quero pedir os pastores que estão aqui, por favor, fiquem aqui os pastores, todos os pastores que estão aqui, fiquem aqui.
você vai vir ao altar para que esses pastores orem por você. Você vai vir ao altar para que eles ministrem na sua vida. Vou pedir para os pastores se espalharem, ficar desde lá, ó, desde a porta lá, fazer um arco, senão não vai dar. Isso, faça um arco para dar espaço para todos. Eles não vão orar um a um, não, senão a gente vai transformar em vigília. Eles vão vir, você vai vir e eles vão impor as mãos sobre cada um e vão orar 2, 3, 4 ao mesmo tempo, para a gente ganhar o tempo. Mas você sabe o que é mais importante? Não é só a oração que eles vão fazer, o mais importante é a caminhada que você vai fazer, de onde você está até chegar aqui. Porque essa caminhada é a caminhada dos proativos, daqueles que vão dizer: Senhor, eu entendi o recado e eu estou tomando uma posição diante do meu Deus, em favor da minha família. Se em alguma das áreas que eu toquei, foram várias, você vem se sentindo passivo demais e não tem feito o que Deus quer que você faça, mas não quer continuar nessa posição, saia de onde você está e venha aqui à direção do altar, e nessa noite esses pastores vão estar ministrando sobre a sua vida. Ninguém precisa saber o que te traz aqui, porque Deus sabe o que te traz aqui. Se aproxime dos pastores, venha perto dos pastores. Eles vão impor as mãos e vão começar a declarar a bênção de Deus, a vitória de Deus, na atitude que você está tomando nessa noite.